Estamos de volta e a gente segue o nosso bate-papo com o empresário Roberto Cavalcante. No bloco passado a gente falou sobre chuva, né? Previsão climática, e agora o senhor muda um pouco de assunto. O senhor me dizia que hoje, pela manhã, o senhor participou de uma palestra, foi isso? Isso. Mas eu quero, complementando o módulo anterior, dizer que eu sou grato a Deus por tudo, inclusive pelo dia de hoje, inclusive pelas chuvas do dia de hoje. Mas o assunto mais, assim, digamos, comprometedor e comprometido com a realidade brasileira é no tocante a recursos humanos. Hoje se fala muito da escassez de recursos humanos na mão de obra. Construção civil está pagando um preço altíssimo por isso. Hoje você não tem em determinadas especialidades você não tem mão de obra disponível. Automaticamente a lei da oferta e da procura manda na economia, então faz com que determinados profissionais exijam uma remuneração fruto dessa carência. Então eu tenho muitas amizades no ramo da construção civil e de todos eu analiso e observo essa carência e as consequências dessa carência. Mas eu vou mais além. Que ao longo de mais de 55 anos eu emprego pessoas. E automaticamente você pode não fazer parte de um departamento de pessoal, mas indiretamente você convive com o departamento de pessoal. E hoje se fica num certo dilema, que é a formação técnica, o aparato profissional de experiências, tal que determinados profissionais que estejam disponíveis para trabalhar contigo, elas detenham, versus um item que eu digo que no Brasil hoje é carente, que é o perfil do caráter, é o perfil de fazer com que as pessoas cumpram as suas missões, sejam pessoas que tenham, na verdade, a confiabilidade. A palestra era em torno de você, em alguns incidentes, ou em alguns momentos, algumas decisões empresariais, você buscasse um mediador, que o mediador teria a habilidade de captar informações, captar opiniões e levar para uma decisão de reunião que caminho a seguir. Mas eu fiz a minha pergunta, e qual a qualidade básica de um mediador? É a honestidade, é ser isento, não é verdade? Então, a lealdade, o caráter, hoje, ele é uma coisa que é digno de se fazer uma reanálise. Você, ao sair de casa e se contemplar, como estávamos hoje, ou uma belíssima chuva, ou um belíssimo nascer de sol, porque você vai sair de barco, ou que você vai fazer uma festa ao ar livre e tal, ele se contrapõe a você assistir em todas as avenidas, em todas as ruas, os fios arriados, os fios arrancados das posteações e disponibilizados para os sucateiros e sucateiras para fazer mau uso daquele fio elétrico. Então eu diria que talvez venha de maus exemplos. O Brasil, ele nos últimos anos, ele não prima por fazer com que o caráter, a lealdade, a confiabilidade, a seriedade seja o padrão. Não, é um profissional que ele detém características de experiência, tem características de formação profissional muito boas, mas não se analisa essa impunidade brasileira, o que está gerando nas gerações futuras. Eu, como sou corresponsável pelo lançamento na terra de minha família de primeira geração, de meus netos, de forma eu estou contribuindo para que nós possamos entregar um Brasil que seja um Brasil minimamente confiável. Então eu diria que eu todos os dias reflito nas consequências do que nós estamos assistindo, que são determinadas
esse fato do INSS, por exemplo, é um fato inacreditável. E a forma com que a população brasileira está lidando com esse fato. Não aconteceu, não foi responsabilidade do governo X, foi responsabilidade do governo Y, já existia já há muitos anos, tal, mas profissionais, funcionários conviviam, não é? Ontem, inclusive, a Polícia Federal desencadeou mais uma fase da operação, houve mais buscas e apreensão. Isso, conviviam com isso, sabedores disso, mas como não há uma reação de cidadania para saber que está se atingindo, talvez, a faixa mais humilde, mais simples, mais Roberto, carente da população. Me permita dizer que tem uma cidade no sertão do estado chamada Aguiar, tá, ali no Vale do Piancó, quase 70% dos aposentados, 70%, um número muito expressivo. Muito especial. Foram lesados. Dá para acreditar? Saiu uma notícia há pouco. Mas isso chama atenção. Vamos dizer, o que aconteça o mal feito, que aconteça o desmando, em termos de humanidade, é possível. A gente se assiste isso em alguns países do mundo. Não é exclusividade brasileira. Mas eu acho que o brasileiro ele está já tão massacrado por assistir os noticiários nossos no tocante a denúncias diversas, que passou a encarar isso com uma certa vulgaridade. Eu acho que é tempo de nós, inclusive como sistema de comunicação, com a responsabilidade que nós temos de sermos formadores de opinião, não deixarmos para trás, não deixarmos apagado da memória. É muito fácil esquecer, é muito fácil você perguntar a um determinado amigo em quem você votou na última eleição para tal função. Ele disse, eita, nem me lembro bem, deixa eu ver tal. Não, sejam rigorosos, sejam caprichosos, deem o exemplo, vamos ser como cidadão, de fazer com que nós não entreguemos às gerações futuras um Brasil que não leve em conta a seriedade, não leve em conta a honestidade e priorize o imediatismo financeiro. Mas isso tem uma consequência, né? Gera uma descrença muito grande. As pessoas chegam, às vezes, com 50 anos de idade e falam, nem vou votar mais. Não adianta, todos são iguais. O senhor escuta muito isso? Veja, e você veja a situação, por exemplo, de um aposentado que foi lesado. Ele trabalhou a vida toda, ele contribuiu forçosamente com suas parcelas de pagamentos dos impostos sociais, das contribuições sociais. Ele não tem mais como muito chance para reagir. Ele está defasado no tempo e na realidade profissional da sua função. Antigamente bastava bater a máquina bem, ser um bom datilógrafo, passava no curso. Hoje você tem que dominar a internet, dominar o mundo digital. Ele aposentado, ele vai ter maiores dificuldades. Qual é o horizonte dele, do país Brasil, para ele? Se ele está sendo lesado em valores que individualmente são relativamente pequenos, mas quando multiplicado pelos milhões de contribuintes, são valores astronômicos em qualquer país do mundo. Então eu faria uma sugestão de nós, cada vez mais, refletirmos a quem nós vamos entregar o nosso país, quem serão os próximos governantes, pela qualidade de gestores, quem serão os próximos parlamentares a nível federal ou a nível estadual, para que se busque não aceitar essa mesmice, quer dizer que na política do Brasil o que vence é o esquecimento, o que vence é o tempo. Passado tantos anos, deixa que isso não acontece mais nada. Então eu acho que é um assunto que deva ser bem tratado por nós que fazemos o sistema correr. Precisa ser debatido, lembrado, não é? Precisa ser lembrado por todos nós. O jornalista não pode se ater simplesmente a detalhes da política. Ele tem que buscar a essência dos candidatos. Obrigada, doutor Roberto, por mais essa participação. Até quinta, então. Estamos juntos, estamos juntos. Sim.